Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente fala sobre o avanço do projeto do reator multipropósito brasileiro, que teve parceria com os argentinos anunciada pela ministra Luciana Santos no mês passado. Vamos detalhar um pouco como está a evolução do projeto com a nova coordenadora Patrícia da Silva Paguete de Oliveira, que é doutora em tecnologia nuclear e tecnologista sênior da CNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Junto com ela também estaremos entrevistando o coordenador administrativo do projeto do RMB, Dr. Francisco Rondinelli Júnior, também tecnologista da CNEM. Bom, as novidades são muitas, a gente teve o anúncio, mas para você que ainda não sabe o que é o reator multipropósito brasileiro, vamos acompanhar um trecho desse vídeo institucional para que você possa entender um pouco desse projeto e a importância dele para a sociedade brasileira. Veja. O reator multipropósito brasileiro é um empreendimento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e está a cargo da Comissão Nacional de Energia Nuclear. A construção do RMB tem como objetivo produzir conhecimento, produtos e serviços em benefício da sociedade e contribuir com o Programa Nuclear Brasileiro. Bem-vindo ao reator multipropósito brasileiro. Tecnicamente, o RMB é um reator de pesquisa que utiliza as radiações geradas na reação nuclear para diversas aplicações, entre elas, produção de radioisótopos para uso na medicina e na indústria, teste de materiais e combustíveis nucleares para reatores de potência, utilização de feixe de nêutrons para pesquisa científica e tecnológica em diferentes campos da ciência, análise por ativação neutrônica, produção de traçadores para aplicação em pesquisas na agricultura e meio ambiente, além da formação de especialistas na área nuclear e treinamento de pessoal para operação e manutenção de reatores de potência. O RMB é o mais importante empreendimento nuclear do país e será construído na cidade de Iperó, no interior do estado de São Paulo, com o que há de mais moderno em tecnologia e inovação. Por ser um empreendimento estruturante e de arraste, atrairá investimentos de empresas, gerando emprego para todos os níveis de qualificação e formação. Ele irá favorecer as áreas de saúde e educação, com a abertura de novos cursos, clínicas, hospitais e universidades na região. A infraestrutura urbana também será beneficiada. O reator multipropósito brasileiro RMB vem para substituir o reator IAR-1 com uma potência maior e uma capacidade de produzir tanto os radioisótopos necessários para a medicina nuclear e atender cada vez mais a sociedade, como também para desenvolvimento de pesquisas com feixe de nêutrons e teste de materiais e combustível para reatores de potência de aplicação no país, tanto para a geração de energia elétrica como para a propulsão nuclear. Muito bom, muito bem. Reator indispensável para a produção dos radiofármacos, tanto para fazer exames quanto para o tratamento de milhares de pacientes que dependem hoje praticamente exclusivamente da produção que o IPEM desenvolve em São Paulo, usando um reator antigo, com uma potência, vamos dizer assim, reduzida, que já está com os seus dias contados. Vamos começar a conversar com a doutora Patrícia, que é quem substitui o doutor Perrota. Doutora, eu queria que a senhora começasse dizendo para a gente por que a senhora assumiu aí esse projeto, como é que foi o recebimento desse projeto e como que a senhora recebeu as informações do Ministério dessa parceria, desse anúncio da retomada, vamos chamar assim, do reator multipropósito brasileiro. Boa tarde. Boa tarde. Bom, rapidamente, eu só vou fazer uma introdução. Eu também estou participando do projeto do RMB desde o início, como eu trabalhei todos esses anos no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que é o IPEN, que é uma das unidades da CNEM,
Então, desde 2008, eu estava trabalhando, é que a minha especialidade, né, tudo bem, a minha formação é estatística, mas a minha especialidade na área nuclear é a análise de segurança de reatores, tá? Então, toda a parte de avaliação de segurança, cálculos relacionados à segurança, demonstração dessa segurança, né, para a autoridade reguladora, foi a minha área ao longo desses anos. Então, essa estava sendo a minha atribuição ao longo do projeto do RMB. Particularmente, nos últimos anos, a gente estava trabalhando para obter a licença de construção, a gente já tem algumas licenças, tem a licença de aprovação do local para instalação do empreendimento, no município de Peró, que fica aqui em São Paulo, e a licença ambiental pelo órgão ambiental do Brasil, que é o IBAMA. E eu vinha trabalhando ao longo dos anos com isso, então essa parte de análise de segurança também traz um conhecimento todo integrado, né, do projeto. E quando o Dr. Perrota decidiu, né, pela aposentadoria, ele me convidou para assumir essa coordenadoria técnica do projeto, tá? Num momento em que o projeto estava, o projeto detalhado de engenharia do reator estava sendo concluído, né, que foi concluído, inclusive com a participação de uma empresa argentina, já dando o gancho, né, para o que você vai falar dessa novidade, desse acordo com a Argentina. A empresa argentina de engenharia já havia participado em toda a parte de engenharia, tanto de projeto básico, preliminar, como detalhado, e já estava sendo concluído. Então, passou um período que os convênios, né, a financiadora de projetos, a FINEP, está ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente passou um período, ano passado, né, de 2022 para cá, até o fim de 2022, sem nenhum recurso adicional para implantar o projeto. Então, estava numa fase muito de expectativa e de esperança da nossa parte, né, de todos que trabalham, que têm trabalhado no projeto, em conseguir esses recursos para realmente começar a fazer a implantação do RMB. Tá? Então, foi uma boa surpresa. Finalmente, é bom dizer que no final de 2022, ainda no governo anterior, foi assinado um novo convênio com a FINEP. Então, o ministro Paulo Alvim, assumiu o ministério na saída do ministro Marcos Pontes, que ele saiu para se candidatar, o ministro Paulo Alvim assumiu e foi um grande incentivador do projeto. E aí a gente tem um novo convênio que hoje está já em andamento, um novo convênio assinado no finalzinho de 2022, final de dezembro de 2022, a gente conseguiu um recurso para dar continuidade em algumas atividades. Ainda não é o recurso que a gente considera o significativo para realmente começar a construção dos prédios, mas já é um recurso para a gente dar continuidade a algumas partes do projeto que estão faltando, principalmente a planta de produção dos radioisótopos, que vão gerar esses radiofármacos. Essa é uma planta nuclear também, é importante dizer, que ela vai exigir um licenciamento também, então esse projeto está precisando ser detalhado, né? Já existe um projeto básico, está precisando ser detalhado, e então a gente está já desenvolvendo esse convênio. Nesse período houve a mudança de governo, houve essa comitiva, né, do presidente Lula para a Argentina, e aí nós recebemos também como boa notícia, né, que tem essa intenção de se pavimentar, voltar a pavimentar esse caminho desse acordo do Brasil e da Argentina nessa área que é ciência, tecnologia e inovação, e um dos tópicos é a área de cooperação nuclear para fins pacíficos, como o Brasil já tem há muitos anos com a Argentina. Tá? Agora acho que o Dr. Rondinelli pode explicar um pouco mais desse acordo, né, da expectativa, pode ser? Eu gostaria, inclusive, que o doutor Rondinelli, porque assim,
Muitas pessoas, quando a gente falou do RMB da última vez que teve uma entrevista aqui no Brasil Consciência, confundiram um pouco a questão do RMB com o reator lá da Marinha, que é voltado ao projeto do submarino nuclear. Uma coisa é diferente da outra, e é importante esclarecer. E a outra coisa que não ficou entendida quando a gente deu a notícia pelo anúncio do Ministério é que projeto seria esse que essa empresa argentina iria fazer. Porque o doutor Perrota, quando nos deu a entrevista, disse que a questão do projeto, do local, dos prédios, já estava praticamente concluída. Então, a senhora já deu uma introdução que seria a planta da produção do radioisótopo. Ali o local onde será manuseado, digamos assim, o radiofármaco, se é o que eu entendi. É isso, doutor Francisco? Podemos entender dessa maneira? Não, podemos. Só complementando, Edmond, porque o RMB, o reator multipropósito, é um complexo científico bastante amplo, grande. Ele implica na necessidade de vários laboratórios de radioquímica, de controle de qualidade, de tratamento de rejeitos. Mas a instalação principal é o reator. Infelizmente, nós temos uma parceria muito boa com a Argentina, de longa data, em várias cooperações, e a Argentina tem uma empresa de engenharia de projeto de reatores de pesquisa. O que nós fizemos foi apresentar para a Argentina o nosso projeto conceitual, que foi desenvolvido pelo Dr. Perrota. A concepção é toda daqui do IPEM. O que a Argentina está fazendo é detalhando, em termos de documentos de engenharia, aquilo que nós especificamos que o reator deveria ter, em termos de funcionamento. Tá? São os projetos, são mais de 20 mil documentos de engenharia, é uma quantidade enorme de homem-hora de engenharia, de tempo de engenharia, para poder elaborar as plantas detalhadas de cada instalação, dentro de todo o sistema de garantia da qualidade que é exigido em uma planta nuclear desse tipo. Então, a cooperação com a Argentina vem daí. Eles disporem de uma empresa de engenharia de reatores de projeto, já com uma experiência grande, já forneceu para vários países do mundo. E, felizmente, graças ao acordo já bem anterior de cooperação Brasil-Argentina, nós conseguimos trazer essa empresa da Argentina, a Envap, para participar do projeto e já estamos trabalhando com eles nessa nova fase, de complementar a especificação. Agora, o reator multipropósito, ele não é só para a produção de radiofármacos. Na realidade, ele é uma instalação, esse é um dos componentes, uma das funcionalidades do reator. Ele vai fazer pesquisa de materiais, vai fazer teste de radiação, feixe de nêutrons para pesquisa de novos materiais. É uma amplitude de movimento de pesquisa na área tecnológica de aplicação nuclear muito ampla. Muito mais do que conhecimento dos radioisótopos, são importantíssimos para a médica. O Brasil hoje importa. O IPEM já produziu uma parte, mas a demanda do Brasil cresceu muito. Como você falou, o nosso reator aqui no IPEM é um reator de pequeno porte, ele atende muito pouco da demanda. Então, hoje há muito tempo que nós importamos isso de alguns países, inclusive temos importado mais recentemente, nos últimos anos, da União Soviética, da Rússia, desculpa. A gente traz material radioativo que decai lá da Rússia, do outro lado do mundo, para chegar aqui, a gente correr com uma distribuição para entregar para as clínicas. Então, nós precisamos ter uma produção local dessa matéria-prima. E é isso que o reator vai fazer e vai disponibilizar para o IPEM, para as instituições que transformam isso daí em radiofármaco para fornecer para as clínicas. Então, é trazer o início da cadeia produtiva para o país e eliminando a nossa dependência externa, sujeito a variações de custo, transporte aéreo, enfim, uma série de dificuldades de logística. Além da demanda mundial está crescendo, nós precisamos garantir o atendimento da nossa demanda. Então, esse é um aspecto social importantíssimo do reator, mas ele é uma instalação de pesquisa importantíssima para os avanços do país na área nuclear. E existe uma parceria com o projeto da Marinha, porque o projeto da Marinha é muito específico. A Marinha está desenvolvendo um submarino de propulsão nuclear. Ele está desenvolvendo um reator de pequeno porte também, mas a função dele é outra, é gerar energia para mover um equipamento de grande porte, completamente distinta da função do RMB, mas existem interseções
de conhecimento científico e tecnológico que a gente compartilha, né? Inclusive, é bom chamar a atenção, o combustível, tanto para o reator da Marinha quanto para o RMB, é um combustível de projeto nacional. Ele é fabricado aqui no IPEM, certo? Então, teve um desenvolvimento tecnológico já muito grande para viabilizar a implantação no país desse reator. Muito bem. Esse projeto, como falou o doutor, é tão extenso que ele contempla, inclusive, um experimento que está no INPE hoje, que é da criação do tokamak brasileiro, um equipamento de produção de energia nuclear com base em estudos científicos e que é aí a vanguarda, vamos dizer, o estado da arte nesse tipo de estudo no mundo. Vamos dar uma conferida num vídeo que o Brasil Consciência já fez do tokamak brasileiro e que, uma vez construído o RMB, o complexo, o tokamak brasileiro será transferido do INPE lá para o RMB em Iperó. Veja. O tokamak é essa máquina aqui. Ele tem esse nome, né, que é um nome que provém do russo, né, que quer dizer uma máquina, uma câmara toroidal. Então, é uma câmara que você vai confinar o plasma através de uma configuração de campos magnéticos. E você usa esse experimento para fazer a geração de energia através de fusão nuclear, que é uma forma de você gerar energia de uma maneira limpa, sustentável, né, e quase que interminável. Essa máquina aqui, ela não foi construída com o propósito de se fazer fusão nuclear. Ela não tem o porte para isso, né? Para você conseguir fusão nuclear, você precisa de reatores muito maiores que isso, que este aqui. Mas ela foi construída no sentido de nós obtermos conhecimentos, né, experimentais a respeito do confinamento do plasma em máquinas desse tipo. Ainda não existe um reator que produz a energia por fusão, né? Eles estão tentando construir um protótipo de reator na França. Mas essas máquinas são enormes, né? É uma dimensão muito maior do que essa aqui. Essa aqui é mais para nós adquirirmos alguma experiência do comportamento do plasma e fazermos alguns estudos específicos, né, do plasma para a gente obter conhecimento. Quem projetou a máquina foi o Gerson Otto Ludwig, né, o Dr. Gerson Otto Ludwig, e havia toda a equipe de experimentais e de técnicos que participaram de toda a montagem da máquina. Foi na década de 90 que se começou a construção dessa máquina. E no ano 2000 foi o primeiro disparo, o primeiro plasma que foi disparado na máquina. Mas ela foi inteiramente projetada e montada aqui no INPE. Né, nós terminamos um projeto de engenharia do novo laboratório que vai se instalar lá em Iperó. Né? Esse projeto foi terminado, encerrado ano passado. E agora nós precisamos conseguir a verba para construir o laboratório. E a ideia é que esta máquina aqui seja transferida, seria a primeira máquina desse novo laboratório. Juntamente, é no mesmo sítio de um outro empreendimento da CENEM, que é o Reator Multipropósito Brasileiro. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já, é um instante só. Muito bem. Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois agora, porque nós estamos vivendo tempos em que tudo está sendo politizado, principalmente, inclusive, talvez principalmente, a ciência. Bom, nós tínhamos um momento em que o projeto estava em expectativas, como a própria doutora Patrícia disse. No finalzinho do governo, já sobre a gestão do ministro Paulo Alvim, foi assinado um novo protocolo com a FINEP que garantiu recursos para a continuidade do projeto.
Que continuidade seria essa? O que esse recurso permitiria para vocês fazerem? E aí, agora, a gente recebe esse anúncio dessa parceria com os argentinos, que vocês disseram para a gente que já estão, inclusive, já trabalhando, já colaborando com vocês. O que dava para fazer, até onde dava para chegar com aquilo lá que foi feito até 2022, finalzinho, e aonde a gente vai chegar com o que está sendo projetado agora? Quer dizer, até o momento, nós temos um anúncio de uma parceria para desenvolver o projeto da instalação onde vai ser manipulado lá o radiofármaco. Não se falou ainda, ou eu não entendi, em recursos, garantia de recursos para a construção efetiva dos prédios e do complexo. É isso mesmo? Eu entendi corretamente? Vamos explicar? Entendeu, Edmond? É isso mesmo, são as etapas de um empreendimento desse porte. No primeiro momento lá atrás, nós tivemos recursos para fazer o projeto básico, o projeto como um todo está pronto, o projeto básico, todo o complexo está pronto, e aí nós avançamos depois, no segundo momento, com o projeto detalhado, projeto de engenharia do reator, em parceria com a empresa argentina. Agora, nesse novo convênio, nós tivemos recursos garantidos no final, somente no final do ano, com a gestão do ministro Paulo Avinha, que nós conseguimos esse aporte adicional da FINEP para completar essa parte do projeto de engenharia, o projeto do laboratório de processamento. Com isso, nós temos praticamente todos os desenhos de projetos prontos para iniciar a construção. É claro, vamos trabalhar ainda nos próximos 2 anos no detalhamento desse laboratório, desse projeto detalhado, com a Envap, e eu diria que em 1 ano e meio, mais ou menos, a gente já estaria em condições de iniciar a construção. Aí é o tempo de fazer esse equacionamento junto ao MCTI, através do FNDCT, porque os recursos da FINEP são alocados a partir do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. E aí nós estamos pensando numa demanda, falando uma demanda aí de 5, 6 anos de aporte de recursos para a construção. Nesse momento, em 1 ano e meio, 1 ano, a gente vai começar algumas intervenções de engenharia lá no local, de preparação, precisamos construir uma ponte, começamos a iniciar a parte de terraplenagem e arruamento, mas a construção em si, ela está prevista para ser iniciada aqui em 1 ano e meio, 2 anos, com novos aportes de recursos, que veio uma notícia muito boa com essa visita do presidente Lula à Argentina e a ratificação dessa orientação. Vamos construir o reator multipropósito. Significa que o MCTI vai trabalhar junto com a gestão do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia para atender o equacionamento financeiro do empreendimento. Eu não quero causar nenhuma saia justa para vocês, mas, assim, vocês se lembram de quanto foi esse aporte desse último convênio com a FINEP? E quanto seria esse montante que a gente ainda precisa conseguir para concluir o projeto até o final? O doutor Perrota tinha me falado, eu vou cometer algum deslize aqui, com certeza, mas ele tinha me falado de um custo de engenho, só de homens-hora para fazer o projeto, chegar ao ponto onde está chegando, mas que era coisa aí de 10% do valor total do montante que era necessário. Vocês vão me desculpar o lapso de memória, eu não me recordo exatamente quanto seria nesse momento. É mais ou menos isso, Edmond. Assim, com esse aporte que nós tivemos agora, eu diria que a gente já deve estar próximo de 12% do total. Nós estamos falando de um empreendimento de 3 bilhões de reais. Certo? É um empreendimento significativo, principalmente na área de ciência e tecnologia. Mas esse é uma instalação que vai dotar o país de uma capacidade científica e tecnológica, na área nuclear, importantíssimo para as demandas do país, para conduzir o seu programa de desenvolvimento nuclear. Ele tem aplicação em testes de materiais e de combustíveis e de materiais de combustível nuclear para as usinas nucleares. Então, é uma instalação importantíssima para o desenvolvimento do nosso setor nuclear. Então, são 3 bilhões de reais que vão passar aí 80 anos, que é o tempo de vida útil estimado do equipamento desse, considerando já uma extensão de vida útil, né, Patrícia? Então, é um investimento com um retorno de longo prazo, uma entrega de produtos, serviços e conhecimento para o país de longo prazo. Então, são 3 bilhões de reais desembolsados em 5, 6 anos, dos quais nós já recebemos mais ou menos uns 12%, mas é assim mesmo.
Essa fase inicial de projeto detalhado de engenharia custa mais ou menos de 10% a 15% do empreendimento. É assim. Agora, uma vez alocado esse recurso e atendido essas especificações técnicas, aí a gente pode iniciar a parte pesada de construção civil. Certo? 12%, então uns 360 mil, mais ou menos. Isso. É isso aí. Para você que não sabe qual é a importância do radiofármaco no Brasil, o Brasil Consciência, quando esteve no IPEM, falou desse tipo de medicamento, desse tipo de insumo para que as clínicas do Brasil, os hospitais, pudessem manter suas atividades com a medicina nuclear. Veja nesse vídeo do que a gente está falando. Legal, gente, estou aqui com o Efraim, dentro do IPEM. O IPEM fica dentro da USP em São Paulo. Efraim, que departamento é esse? O que vocês pesquisam aqui? Aqui é o Centro de Radiofarmácia do IPEM e aqui nós fazemos produções e pesquisa de radiofármacos e a distribuição de radiofármacos para todo o país. Para quem não conhece, o que é um radiofármaco? Radiofármaco é um medicamento como todos os outros, mas ele tem um componente radioativo. E ele é utilizado tanto para diagnóstico e tratamento de algumas doenças. Mas radiação não mata? Não, é usado para benefício da população e, nesse caso, para a saúde. Então mostra pra gente o que vocês fazem aqui. Vamos lá. Bom, aqui são os nossos produtos. Esse daqui, por exemplo, é o gerador de tecnécio. Hoje é produzido apenas aqui no IPEM e nós distribuímos para todo o Brasil. Por semana, aproximadamente 380 a 400 geradores são distribuídos e são todos produzidos aqui dentro do Instituto. O tecnécio é um elemento químico radioativo que foi descoberto na Itália em 1937 e que é usado para diagnósticos médicos em larga escala em todo o mundo. Ele é obtido a partir de um trabalho em outro elemento químico, o isótopo radioativo de molibdênio. Então, o molibdênio seria como o pai, ou a mãe, se você preferir, do tecnécio. Aqui dentro tem o radioisótopo molibdênio e o interesse pela medicina nuclear é pelo radioisótopo filho, né? No caso, o tecnécio, que ele é utilizado em mais de 80% dos diagnósticos para medicina nuclear. Esse isótopo filho nasce mais fraco, digamos assim, em relação aos pais, com uma capacidade de radiação menor, de tempo controlado, que dura apenas 6 horas. Essa característica é muito boa, considerando que o elemento será usado como medicamento ou tratamento em seres humanos. Mas, por outro lado, dificulta muito sua produção e logística, uma vez que o material radioativo precisa ficar isolado e controlado para não causar acidentes que podem até matar pessoas. Por isso, o gerador de tecnécio produzido pelo IPEM é tão importante. Com ele, as clínicas e hospitais podem produzir uma quantidade limitada de tecnécio no momento exato em que ele for necessário. A grosso modo, o gerador funciona da seguinte forma: o molibdênio fica dentro do gerador, isolado e preso a uma coluna de óxido de alumínio, ou alumina, como preferem os cientistas. Ele passa por reações que provocam o que os pesquisadores chamam de decaimento do molibdênio. Neste momento, são liberados os isótopos filhos, no caso, o tecnécio. Diferentemente dos pais, os isótopos filhos não ficam presos na coluna de alumina. Então, os técnicos colocam soro fisiológico na abertura de entrada. Ele passa pelo sistema, saindo do outro lado, carregando o tecnécio, que será a base para a fabricação de medicamentos ou reagentes para exames. A afinidade química que ele tem também permite a ligação a marcação desse elemento radioativo com elementos frios, chamados kits liofilizados, ou também kits frios, simplesmente. Esses daqui são os kits liofilizados, que também são produzidos aqui no IPEM. Hoje nós produzimos 13 deles. O que seria exatamente um kit desse? Um kit liofilizado, ele é marcado com o tecnécio. Ele, sem o tecnécio, que é tido no gerador de tecnécio, não é um radiofármaco sozinho. Certo. O tecnécio sozinho ele é um radiofármaco, que é a parte radioativa. Mas o kit frio, assim por dizer, ele precisa da parte quente, que é o tecnécio, a parte radioativa, para promover um exame de imagem através do exame SPECT.
Devido a esse amplo leque de marcação dele, você transforma ele em diversos medicamentos diferentes. E com isso você pode atuar em diversos órgãos diferentes para encontrar exames, por exames de imagem, alguma disfunção do organismo humano, por exemplo. Nós estamos falando de quanto? Qual que é o volume desse material que vocês produzem aí mensalmente e enviam para as redes farmacêuticas? De maneira geral, hoje aqui esse centro ele produz 90% dos radiofármacos distribuídos no Brasil todo. E nós estamos falando só de SUS ou estamos falando de particular também? Tudo, SUS e particular. É interessante dizer que de todos os radiofármacos distribuídos no país, apenas 30% é pago pelo SUS. Se você pensar em número de procedimentos, nós conseguimos, com esses radiofármacos fornecidos pelo IPEM, são realizados aproximadamente 2 milhões de procedimentos por ano em todo o Brasil. 2 milhões de exames de diagnóstico? Ou terapia. Ou terapia. Exato. Doutora Patrícia, a senhora já teve algum contato com a nova ministra? Foi estabelecido algum cronograma de trabalho? Quando que vocês vão se reunir? Como que essa liberação de recursos vai acontecer? A gente pode ter alguma expectativa? Olha, o reator multipropósito sai até 2020X. Olha, ainda não tivemos contato direto com a ministra nem secretária, porque na nossa área, a própria Comissão Nacional de Energia Nuclear e suas diretorias ainda estão com os cargos principais sendo ocupados por interinos, né? Desde a mudança do governo, o cargo de presidente da CNEM e as diretorias ainda não foram ainda anunciados pela ministra. Então, assim que esses cargos, nós estamos nesse compasso de espera, porque assim que esses cargos estiverem anunciados, nós vamos tentar rapidamente fazer a apresentação do projeto mais próximo, chegar mais próximo possível do secretário, da ministra. Então, é assim que a gente está enxergando o trabalho que vai ser feito daqui para frente, né? De qualquer forma, a gente depende dessas últimas nomeações que devem estar ocorrendo agora, nessas semanas próximas de fevereiro, a gente imagina, para fazer essa interlocução mais próxima com a ministra. Mas, de qualquer forma, para nós foi muito importante ouvi-la no seu discurso de posse, nessa comitiva que foi para a Argentina, ouvir ela falar do projeto do RMB, do Reator Multipropósito Brasileiro. E é importante dizer também, destacar para as pessoas que vão assistir, que é muito comum, é um consenso que existe hoje, principalmente se tratando de uma agência internacional de energia atômica, que um país que quer continuar o seu desenvolvimento na área de energia nuclear, que hoje está se mostrando cada vez mais fundamental, não só na área energética, como na área das aplicações, como a gente está falando, a área da aplicação na medicina, aplicação na agricultura, na indústria, ter essa base, esse centro estruturante de pesquisa. E os nossos reatores de pesquisa aqui no Brasil, eles têm a sua capacidade limitada para algumas aplicações. Por isso, a ideia da concepção, desde lá de 2008, do RMB, que ele vai ter a capacidade ampliada pela potência dele, por todas as suas funcionalidades, dispositivos que vão ser instalados, para produzir esses radioisótopos, né, que são os insumos para os radiofármacos aplicados na medicina, e também radioisótopos para aplicações em outras áreas, além de servir para esses testes de materiais que vão ser usados em reatores nucleares, em combustíveis novos, por exemplo, para o submarino nuclear. Então, esse centro de pesquisa que vai ser o RMB, que vai ser um complexo de pesquisa novo no Brasil, ele é fundamental para a continuidade do programa nuclear do Brasil. Muito bem, para você que nunca viu um reator nuclear, nós também, quando estivemos lá no IPEM, visitamos o reator nuclear do IPEM, que foi digamos assim, um presente do governo Roosevelt no projeto Átomo pela Paz, lá atrás. Veja o que a gente filmou nesse dia.
Isso daqui é a sala de controle do reator, né? Esses são os dois operadores que estão no controle do reator. Essa é a mesa de controle e é por essa mesa de controle que eu controlo o reator, tá? Aquela luz é a luz do efeito Cherenkov. O que vocês estão monitorando? Por que vocês têm câmeras de área externa e interna? As câmeras de ar, isso daqui seria para segurança física, né? Então você tem um controle de quem está entrando ou saindo dentro do prédio do reator. Na realidade, isso não é imperativo para operar o reator. Tá. Imperativo para operar o reator é a mesa de controle do reator. Certo. Tá? Isso seria o cerne, o núcleo, a parte mais importante de um reator, seja ele de pesquisa, seja ele de potência. Exatamente. O que você está vendo aqui são 4 botões. Esses 4 botões, né, na realidade 8, um que sobe e outro que desce. Eu tenho 4 barras, 3 de segurança e uma de controle que eu insiro dentro do núcleo do reator. À medida que eu vou tirando essas barras, a produção de nêutrons vai crescendo. À medida que eu vou inserindo barras de controle, a gente chama, porque elas são feitas de um material absorvedor de nêutrons. Tá? Porque o que acontece no núcleo? O núcleo tem 25 elementos combustíveis, no caso o nosso núcleo, cada núcleo tem a sua particularidade, e dentro de um núcleo de um reator você tem a reação nuclear em cadeia, né? Reação de fissão em cadeia. Qual que é a lógica da reação de fissão? O nêutron bate no núcleo de urânio 235, ele se fissiona, quebra em 2 pedaços, daí saem 2 nêutrons, esses 2 nêutrons por sua vez vão bater em outros 2 núcleos que vão emitir 4 nêutrons, então eu tenho a reação em cadeia. 1, 2, 4, 8, 16, exponencialmente. E essas barras servem para quê? Para controlar essa quantidade de nêutrons. Como elas são absorvedoras de nêutrons, à medida que eu insiro, eu diminuo a população de nêutrons. À medida que eu levanto essas 2 barras, eu aumento a população de nêutrons. A lógica do reator funciona da seguinte maneira, né? A gente diz que o reator ele está crítico a 4,5 megawatts. 4,5 megawatts é a quantidade de calor que o núcleo libera. O fato dele estar crítico é que a população de nêutrons não varia durante o tempo, né? Então eu tenho sempre a mesma população de nêutron constante, e essa reação de fissão ela emite um calor. O calor que o nosso reator é licenciado para liberar é 5 megawatts. A gente libera um pouquinho menos, 4,5, para operar dentro da segurança. Isso é um detetor Geiger, ele está medindo a contaminação. A ideia do detetor Geiger é o seguinte, ele tem que apitar. Porque se ele não apitar, ele não está medindo radiação nenhuma, como a radiação é estatística, alguma coisa... E a gente tem uma radiação natural... Exatamente. Ele é extremamente sensível, por isso que ele apita. Essa água ela tem 3 funções. A primeira é refrigerar, porque a reação nuclear libera calor. Então você colocando na água você refrigera. A segunda é blindar. E por que blinda? Porque para eu colocar os materiais para irradiar, eu preciso encaixar coisas no núcleo do reator. Então eu preciso ver o que eu estou fazendo, uma blindagem transparente à água. Olha só, e desce assim, você pega uma linha, uma cordinha, Sim. amarra e joga lá? Nós passamos o dia inteiro pescando nesse reator. A gente pega as amostras e amarra elas no núcleo, a gente encaixa lá no fundo da piscina. Quando eu vou tirar um elemento combustível, eu tiro com uma ferramenta e movimento ele dentro da piscina, porque ele não pode sair de dentro da piscina. Aquelas são as nossas ferramentas. Então a gente passa basicamente o dia inteiro pescando nessa piscina, porque nada pode sair, a não ser as amostrinhas que eu irradiei. Aí eles vão ficar guardados aí dentro da ordem de bilhões de anos. Esse é o problema da energia nuclear. O elemento combustível não pode sair do núcleo da piscina. Nunca. Nunca. Quer dizer, nunca não.
daqui a 10 bilhões de anos vai poder sair. Vamos falar um pouco da história desse reator. Você falou que ele é de 1957. Exatamente. Por que esse reator foi construído? Você tem essa informação? Esse reator ele foi construído em 1957 no projeto dos Átomos pela Paz, que o presidente Eisenhower dos Estados Unidos começou a disseminar a área nuclear pelo mundo. Mas a área nuclear de pesquisa, né? Esse daqui é um reator nuclear de pesquisa. Ele serve para produção de pesquisa e produção de radioisótopos, basicamente. Como é que funciona isso? O que está acontecendo ali? Por que tem aquela luz azul? Então, ali no fundo da piscina, eu tenho o núcleo do reator. O núcleo do reator é uma quantidade de urânio X, que a partir de um nêutron, esse nêutron se choca com o núcleo do urânio, esse núcleo se fissiona, ou seja, ele quebra em 2 pedaços e de lá saem 2 nêutrons. Esses 2 nêutrons, por sua vez, vão bater em outros 2 núcleos que vão gerar mais 4 nêutrons. Então, de um nêutron eu tenho 1, 2, 4, 8, 16, eu crio uma reação em cadeia. Aí o que acontece? Esses nêutrons, eles atravessam o meio material, esses nêutrons e outras radiações. Quando eles atravessam esse meio material, os átomos ficam excitados. E nesse processo de excitação, para se desexcitar, os elétrons voltam às camadas originais, ele emite essa luz característica que é a luz do efeito Cherenkov, né? Pavel Cherenkov ganhou o prêmio Nobel, se eu não me engano, em 1958, descobrindo a fonte dessa luz azul. Ou seja, uma luz azul com essas características você só vai ver num reator nuclear de pesquisa. E que tipo de pesquisa é feita hoje aqui dentro desse reator? Só a USP usa? Temos outros institutos? Não. Esse reator ele é utilizado para a produção de radioisótopos e ele é utilizado para pesquisa em física nuclear e em química nuclear. A ideia é o seguinte, se você quiser trazer alguma coisa para irradiar, o que seria irradiar? Trazer alguma coisa para colocar na frente do núcleo e os nêutrons atravessar por ele e ele transmutar, você vai precisar chegar aqui, conversar com a gente vai estabelecer um procedimento. Se a sua amostra não coloca nenhum risco para o reator, a gente vai receber a sua amostra e irradiar para você e devolver. Qualquer instituto, qualquer área de pesquisa pode usar, desde que não coloque em risco o reator. Isso tem algum custo do pesquisador? Não. Não? Não tem nenhum custo do pesquisador. Tem o custo, talvez, dele trazer a amostra, ele próprio, mas o IPEM não cobra nada dele. E o reator funciona hoje com um corpo técnico de quantas pessoas? Vocês são quantos cuidando desse Nós somos os operadores do reator, né? Os operadores do reator são, de fato, os caras que operam a máquina, né? Nós temos mais ou menos em torno de 25 pessoas. Né? 24 horas? Não. O reator ele liga de segunda a quinta, às 7 horas da manhã e vai desligar mais ou menos às 4 horas da tarde. Então a gente liga de manhã e desliga à tarde todo dia. Né? De segunda a quinta e sexta a gente tira para manutenção. Você tem quantos anos aqui trabalhando no reator? Eu tenho no IPEM, eu tenho 35 anos de IPEM. Aqui no reator eu tenho 20 anos. Nesse período de 20 anos, teve algum acidente, alguma ocorrência, alguém se machucou, passou mal? Não. No reator nunca teve um acidente. E quem quiser vir conhecer o reator, um estudante, um interessado? Sim. Normalmente as visitas funcionam de terças e quartas-feiras, entre 10 ou 2 horas da tarde também pode ser. A única restrição para você visitar o reator, você tem que ser maior de 18 anos. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já, é um instante só. Doutora Patrícia, qual que é o próximo passo? O que vocês pretendem fazer daqui para frente? Qual que é a próxima medida que será tomada, anunciada dentro do projeto da RMB? Próximo passo, nós vamos procurar definir o modelo de organização para se efetivamente implantar, construir um empreendimento do vulto do RMB. Tá?
Então, agora chegou uma fase que a gente precisa procurar um modelo de organização, associação com as empresas de engenharia, de aquisição de itens, de montagem. A gente precisa continuar ter as empresas que trabalham, né, especialistas que trabalham com a engenharia nuclear também dentro desse modelo de organização. Então, a ideia, concluindo todo esse projeto detalhado do prédio do reator, todos os outros prédios, laboratórios associados, é uma área grande lá em Peró, é um sítio, né, lá naquela região de Sorocaba. Concluído isso, efetivamente começar a fazer, entrar na parte da associação com as empresas de engenharia. Mas, para isso tudo, a gente precisa definir o modelo de organização, que é isso que a gente vai trabalhar agora, daqui para frente, e procurar apresentar isso para a nova direção da CNEM, para o Ministério, né, indiretamente. Então, a gente precisa dessa estrutura de organização para construir esse empreendimento, porque ele não é um empreendimento, além de ser um empreendimento da área nuclear, que traz uma certa complexidade isso, né? Se imagina, os sistemas, todo... É um empreendimento de grande vulto, então vai exigir uma estrutura organizacional que a gente está trabalhando agora em estabelecer. Tá? Então, esse é o principal trabalho nosso nesse ano e dar continuidade com a obtenção dos recursos e efetivamente começar a construção. Quando a senhora fala nesse modelo, a senhora está falando sobre modelo de gestão, se teremos um instituto de pesquisa, se teremos uma organização social gerenciando uma unidade, duas, o laboratório inteiro. É disso que a senhora está falando? Podemos ter uma repetição do que é lá os Sírios e as instalações em Campinas? Isso, só que a gente está ainda numa fase um pouquinho anterior a essa, né? Porque a gente está falando na fase de implantação ainda, tá? Então, realmente, essa é uma questão que vem desde essa fase, porque a gente precisa começar a construir o empreendimento. Existe todo um plano estratégico para se construir um empreendimento desse tipo. Cada prédio, as fundações desses prédios, por serem prédios, alguns nucleares, principalmente relacionados ao reator, então você tem as licenças, né, para construir, que vem do órgão regulador nuclear. Você precisa estudar itens que vão ser usados nessa construção para instalação, que já precisa começar a adquirir desde já, porque são itens que a gente chama de longo prazo de aquisição, itens que têm a encomenda de alguns itens para se construir o reator, coisa de 1, 2 anos antes você tem que encomendar o material para construir, por exemplo, um tanque do refletor, que é um dos itens lá do reator. Então, você precisa comprar o zircalói, encomendar, Então, isso tudo exige um planejamento estratégico para a construção, que a gente está falando ainda da fase de implantação, e também do modelo de organização para essa fase. Na sequência, a partir do momento que você tem tudo construído, licenciado e comissionado, que a gente fala, quer dizer, os testes todos iniciais completos, concluídos, e você pode começar a operação normal do que ele vai ser para o resto do tempo da vida útil dele, aí sim também é um modelo que a gente precisa trabalhar, mas aí já na fase de operação, né? Então, por enquanto, a gente está na fase de implantação, que também envolve procurar esse tipo de... Se é uma instituição... a gente precisa de um modelo de organização hoje que a gente não tem na CNEM. E com uma diferença em relação ao Sírio, que você mencionou, porque no caso nuclear, o reator nuclear ele é monopólio da União. Somente órgãos públicos podem possuir e operar um reator. Mas nós podemos fazer uma parceria, até com a iniciativa privada, uma SPE, por exemplo, com outra empresa pública, para vamos dizer assim, para a aplicação. Vamos produzir lá o gasoduto
vamos extrair os radioisótopos, então o processamento para fornecer isso para produzir radiofármacos, a própria horas de radiação do reator para pesquisa, a gente pode também fazer uma parceria com outros laboratórios ou instituições. Então, mas o reator em si, ele é abrangido pelo monopólio. Então, é diferente do Sirius, que é uma organização social. No nosso caso, já estamos estudando vários modelos. Um deles seria esse, uma sociedade de propósito específico entre a CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, que tem habilitação legal para isso, junto a alguma outra entidade, que pode ser uma empresa pública ou pode ser uma empresa privada devidamente habilitada para atuar nessa área. Tá? Esse modelo de gestão a gente já vem discutindo há algum tempo. Tomara que vocês encontrem um modelo de gestão que seja eficiente e que contemple também a manutenção e o incentivo à carreira científica, de repente até, quem sabe, a formação de novos especialistas na área. Tomara que seja isso. A doutora ia falar alguma coisa, desculpa ter interrompido a senhora. Não, isso é fundamental para o RMB, essa formação de recursos humanos vai ser o RMB, a gente espera que seja um centro, uma estrutura que realmente vá trazer toda a base para a continuidade do programa nuclear. Então, isso é fundamental. Então, realmente, vai exigir uma organização de operação que promova isso no Brasil, podendo nos associar ou não com mesmo outras universidades públicas, privadas e outros tipos de organização. Eu queria chamar a atenção para um ponto que a doutora Patrícia comentou, e do que você falou, que assim, você vê alguns países, por exemplo, eles compram um equipamento desse, não um RMB, não um reator multipropósito, mas um reator, por exemplo, só para produzir radiofármaco, no modelo Taniki. O fornecedor vai lá, faz o projeto, constrói, entrega e ensina como opera. Certo? Não é o nosso caso. O reator, a concepção é toda aqui do IPEM, coordenada pelo Dr. Perrota, todas as especificações do projeto de engenharia, que é detalhado, também passaram pelo crivo, pela avaliação do corpo técnico do IPEM, e, na hora da construção também, nós vamos gerenciar e selecionar os parceiros, os fornecedores que vão participar de cada etapa. Aí que essa estratégia que a doutora Patrícia comentou, como compor essa estratégia para conduzirmos as contratações dentro de uma lógica de projeto de engenharia com essa complexidade. Então, nós não estamos comprando uma instalação pronta. Nós estamos projetando, desenvolvendo todo o projeto e coordenando a implantação. Tá? O senhor antecipou um pouco da minha próxima pergunta, que era sobre a questão do desenvolvimento da inovação em território nacional. Esse anúncio aí da parceria com os argentinos deixou um pouco o pessoal de orelha em pé. Algumas pessoas falam assim, poxa, nós vamos comprar pronto e vem de lá. Vai ter alguma transferência de tecnologia nisso que a gente está recebendo deles? Nós vamos aprender a fazer essa área específica do reator com eles? O que vai ter de desenvolvimento nacional dentro do RMB? Existe algum percentual, 60%, 70%, 80%, algo assim? É o seguinte, o projeto de concepção, e mesmo já conforme foi evoluindo, o projeto básico de engenharia e o projeto detalhado de engenharia sempre foi coordenado muito de perto, avaliado e trabalhado junto com a empresa de engenharia contratada para desenvolver. Então, em nenhum momento, nós aqui do Brasil, da CNEM, deixamos de interagir com o projeto, por exemplo, da empresa argentina Invap, que elaborou o projeto básico do reator e o projeto detalhado do reator. A planta de processamento de radioisótopos, projeto básico, projeto de concepção e básico foram desenvolvidos aqui. A contratação que a gente imagina agora com a empresa argentina é de detalhar, fazer o projeto executivo desse laboratório, tá? E o tempo inteiro a coordenação técnica desse projeto, o acompanhamento da produção dessa documentação de engenharia,
o acompanhamento que vai existir quando os primeiros itens começarem a ser construídos, instalados, sempre vão ser da responsabilidade da CNEM, entende? Então, existe muita troca, né, entre os especialistas aqui da CNEM, que lançam a ideia, lançam a concepção do projeto e discutem, trocam ideia com a empresa de engenharia. Ela traz toda a experiência dela, a empresa de engenharia, dos projetos que ela já construiu, que ela já desenvolveu, e nessa experiência, nessa troca, melhora o projeto. Tá? A própria empresa argentina, a experiência que a gente teve no projeto detalhado, foi que, quando terminou o projeto, eles tinham um projeto melhor do que eles começaram, porque houve um acompanhamento de perto, uma coordenação, né, de técnicos da CNEM, todos liderados pelo Dr. Perrota, trabalhando ao longo desse projeto. Tá? Só que a estrutura, a empresa de engenharia aqui hoje no Brasil, para desenvolver essa parte, a gente não tem, principalmente considerando que a empresa argentina, que os argentinos, eles estão até trabalhando isso já com já tem um número bom de clientes que eles desenvolveram e venderam esses projetos. Alguns nesse sistema turnkey que o Dr. Rondinelli falou, e outros trabalhando do mesmo modo que estão trabalhando conosco aqui no Brasil. Tá? Então, a gente não entende que a gente entende que isso reforça, né, a nossa capacidade, essa troca de experiência reforça a nossa capacidade de desenvolver, de implantar, de construir, de operar esse empreendimento. É claro, esse negócio de rivalidade é bobagem. Claro que o Pelé é melhor que o Messi. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. A gente agradece imensamente a presença do pessoal da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Muito obrigado, doutora Patrícia. Muito obrigado, doutor Francisco, por atender e dar essa aula para a gente sobre tudo que está acontecendo na RMB, viu? Muito obrigado mesmo. Nós agradecemos. Nós que agradecemos. A gente vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do SINDCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Os demais conteúdos já produzidos pelo Brasil Consciência, como essas entrevistas que eu citei com o Dr. Perrota anteriormente, estão todos no nosso canal no YouTube, que está aí também para você na tela, o endereço nesse momento. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões, nosso e-mail está sempre disponível para atender. O programa Brasil Consciência volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente!